Hoje vamos começar o terceiro episódio da série A História do Brasil. Anteriormente, em A História do Brasil, parte 2, Revoluções e Independência, Pedro recebe ordens imediatas para voltar para Portugal. Neste momento ele teria dado o famoso grito Independência ou Morte. Mas o que importa é que a partir deste momento, Pedro de Alcântara ficaria conhecido como Dom Pedro I do Brasil. E assim começa a história do Império do Brasil, um novo país independente. No episódio de hoje, o primeiro reinado. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Dom Pedro I foi o primeiro governante do Brasil independente. O seu reinado começou com a sua tentativa de buscar apoio interno e externo para o Império do Brasil. Em 1823 foi formada a Assembleia Constituinte para escrever a primeira Constituição. Porém, como a ideia dos deputados era diminuir o poder de Dom Pedro, ele decidiu intervir e dissolveu a Assembleia. Em 1824, finalmente uma Constituição foi criada. Ela tinha 4 poderes: o executivo, o judiciário, o legislativo e o moderador. O poder moderador era exclusivo de Dom Pedro. Ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, nomear presidente de províncias, entre outros poderes exclusivos. Em 1823 houve a Confederação do Equador, uma revolta em Pernambuco contra o autoritarismo de Dom Pedro I. A revolta foi reprimida e os líderes presos ou executados. Em 1824 os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Os portugueses só foram reconhecer ela em 1825, após o Brasil pagar 2 milhões de libras esterlinas. Logo depois, os ingleses fizeram um acordo comercial e também reconheceram a independência. No mesmo ano, a província Cisplatina, atual Uruguai, declarou a independência do Brasil. O Brasil perdeu a guerra, saiu endividado e Dom Pedro I perdeu muito apoio. Fim do primeiro reinado. Em 1825, Dom João VI de Portugal morreu. Dom Pedro I do Brasil, ou Dom Pedro IV de Portugal, deveria assumir o cargo pela linha sucessória, mas ele enviou sua filha Maria para assumir em seu lugar. Porém, ao chegar em Portugal, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, já havia se autoproclamado rei. Dom Pedro reagiu. Isso causou desconfiança no povo, que acreditava que, por ser português, ele iria recolonizar o Brasil. No ano de 1930, Líbero Badaró, um jornalista crítico de Dom Pedro, foi assassinado. O povo acusou que a ordem veio de Dom Pedro. Dom Pedro se aproximou do Partido Português. Trocou todos os membros dos ministérios por portugueses. Isso gerou ainda mais protestos. No dia 7 de abril de 1931, Dom Pedro I abdicou ao cargo. Seu filho tinha apenas 5 anos. Ele deixou seu filho e voltou para Portugal, onde morreu em 1834. Período regencial. Como Dom Pedro II não podia assumir, houve a necessidade de criar um plano de governo até Dom Pedro II chegar à maioridade. Assim foi criada a Regência Trina. O Brasil seria governado por 2 deputados e 1 militar. No período regencial, muitas revoltas ocorreram no Brasil. As principais foram a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem e a Guerra dos Farrapos. Nesta última, o Rio Grande do Sul chegou a ficar independente por 10 anos, até se unir novamente ao Império do Brasil. Em 1834, foi criada a Regência Una, com apenas um governante. Isso aumentou ainda mais a disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Em 1840, foi proclamada a maioridade antecipada de Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos na época. Esse foi o golpe da maioridade. Aos 15 anos, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, Dom Pedro II assumiu ao trono, e assim começava o segundo reinado. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva. Assista os outros episódios desta série e aguarde o 4º episódio da História do Brasil.